Turma, vamos iniciar aqui o assunto de equações algébricas. São parecidas com expressões algébricas, são parecidas com equações que a gente viu lá no sétimo ano. É simplesmente você usar certas situações, principalmente na geometria, para colocar letras no lugar de números, certo? Por exemplo aqui, que vai usar até a ideia de áreas que a gente viu na aula anterior. Você já sabe que a área de um retângulo, eu estou lendo, turma, essa parte aqui, ó. A área de um retângulo equivale ao produto do comprimento pela largura. A área de um quadrado equivale ao quadrado da medida do lado desse quadrado. Como você faria para calcular a área de cada figura a seguir? Observe que no item A o lado é 3, é um quadrado. Então, como a área é L ao quadrado, L vezes 3 vezes 3, 3 ao quadrado. No item B é um retângulo, o comprimento é B e a largura é A. Como a área é comprimento vezes a largura, então B vezes A. No item C, como o comprimento é y e a largura é 2x, e a área é comprimento vezes a largura, então você diz que é y vezes 2x ou 2x vezes y. Aí você observa que nas expressões tem uma pequena diferença aí entre elas. No item A, temos apenas números, 3 ao quadrado. No item B, temos apenas letras, A vezes B. E no item C temos letras e números, que é 2 vezes xy. Aqui na segunda, turma, ele diz assim, observa as expressões matemáticas a seguir, que diferença você observa entre elas? É bem simples. No item A tem apenas números, no item B tem apenas letras, e no item C tem letras. No item C tem letras e números, e no item D tem apenas números. Certo, turma? Continuando. O objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar operações matemáticas de forma simples. Aí, turma, a gente vai só relembrar até da parte de equações, que você pega uma certa situação escrita em português e você vai fazer a tradução para a linguagem matemática. Nesse caso aqui, como é que eu indico o quadrado de um número? Quadrado de um número, x ao quadrado. Como é que eu indico o quádruplo de um número? 4 vezes x, 4 vezes y. Como é que eu indico a metade de um número? Se esse número for x, ou for c, ou for y, c dividido por 2. Da mesma forma, eu represento a soma de dois números como a mais b ou b mais a. A diferença, b menos a. O produto, a vezes b ou b vezes a. E a divisão, a dividido por b ou b sobre a. Nesse quadrado aqui, turma, ele pede para representar o perímetro e a área. Você observa que o lado do quadrado é A. O perímetro vai ser A mais A mais A mais A. No caso, 4A. E a área é simplesmente A vezes A. A ao quadrado. Nesse exercício aqui, turma, vocês vão observar que não precisa de cálculo, ele já está escrito, mas é só para você ver como é que você lê uma expressão em português e você traduz para a linguagem da matemática. Aí eu sugiro que vocês, na hora que forem responder no caderno, só são 2 questões, vocês não vão precisar fazer cálculos, porque não tem cálculo, é só colocar a resposta. Mas em um outro momento eu gostaria que vocês treinassem novamente sem olhar a resposta, para ver se vocês conseguem fazer, porque isso vai ser de extrema importância para as aulas futuras, quando você vai ler uma expressão e você vai em português e você vai ter que
traduzir para a linguagem matemática. Como no caso aí, ó, vou fazer um comentário aqui de algumas, por exemplo, das 5 primeiras. O quadrado de um número real x, como é que eu traduzo para a linguagem matemática? X ao quadrado. Então você está lendo uma equação, uma questão qualquer, diz o quadrado de um número real, x ao quadrado. No item B, o cubo de um número real y, y elevado a 3. A raiz quadrada de um número real a, raiz quadrada de a. A quinta potência do número real b, b elevado a 5. No item E, adição dos números reais a, b e c, b mais c. E dessa forma vocês vão fazer toda a leitura de todos os itens e anotar a resposta que já está aí, mas como eu disse, vocês treinem depois sem observar a resposta para ver se vocês conseguem aprender. E na próxima aula a gente vai dar continuidade nesse assunto, no qual a gente vai precisar desse conhecimento, que é você ler algo em português e traduzir para a linguagem matemática. Ok, turma?